Hoje a gente está recebendo aqui a professora Ana Elizabeth Mota, que é funcionária aposentada do Banco do Brasil. Ela ingressou no BB como telefonista e logo em seguida ela fez o primeiro concurso no qual concorreram pela primeira vez no BB as mulheres, em 1970. Ela foi a primeira concursada a tomar posse na agência de centro do BB em Natal, no Rio Grande do Norte, ali em 1970. Ela é mestre e doutora em serviço social, é professora da Universidade Federal de Pernambuco nessa área, e ela também foi a primeira mulher eleita diretora da Previ em 1992, com apoio do movimento sindical, que conquistou naquela época a democratização da Previ da CACI. Bem-vinda, professora Ana Elizabeth, é um prazer te receber. Bom dia. Também é um enorme prazer participar dessa conversa, né? Com meus 72 anos, já com uma longa estrada percorrida. Muito obrigada pela entrevista. Imagina. Eu queria começar te perguntando assim, como foi naquela época, né? A senhora podia escolher, né, a sua profissão, com que você ia trabalhar? Como é que foi ser a primeira mulher a trabalhar em uma agência do bebê ali nos anos 70? Pois é, tem um pequeno preâmbulo, né? Eu fui um adolescente muito precoce, né? Eu fui mãe com 16 anos e quando eu ingressei no banco, eu ingressei como telefonista. Eu fui nomeada telefonista. Na verdade, eu não tinha muita escolha, né? Eu era adolescente, tinha um filho, precisava trabalhar e começar a pagar as contas. Então, essa foi a alternativa, mas ao longo da minha vida eu fiz escolhas. Sempre tive autonomia, sempre preservei pela conquista da minha autonomia e da minha liberdade para fazer minhas escolhas. Como é que foi essa experiência, né, de ser a primeira mulher a trabalhar numa agência do bebê ali nos anos 70? Olha, é uma história, essa entrevista é quase um processo psicanalítico, né? Eu lembro como se fosse hoje, ainda como telefonista, né? Eu fui nomeada, eu morava num bairro distante da agência do banco, e o primeiro dia eu fui de ônibus, no segundo dia eu estava no ponto do ônibus para ir para o banco, quando de repente me surge um carro com o senhor grisalho, àquela altura, gesticulando e me chamando. E eu não entendi e cheguei perto. Quando eu cheguei, era exatamente um dos funcionários que tinha me dado posse como telefonista. Como eu não sei, ele descobriu o meu endereço e começou um processo de assédio no segundo dia de trabalho, me dando uma carona para o banco. Como eu estava atrasada, eu topei a carona, mas a partir dali, embora essa palavra assédio e isso tudo não existisse, no máximo a gente usava a gíria, me deu uma cantada, era isso que a gente dizia. E foi assim. É, Era uma agência que tinha 400 funcionários, homens, né, à exceção de uma enfermeira, né, eram duas enfermeiras, as únicas mulheres que eu encontrei lá no banco. Era um período muito difícil, né? Embora eu não tivesse consciência, nós estávamos em plena ditadura militar. Além do que, a gente vivia um paradoxo, porque nós estávamos no pós-maio de 68, que tinha sido todo um movimento libertário. E isso, de alguma forma, eu não sei lhe dizer como, isso chegou ao mundo inteiro. Então, primeira orientação no banco, não podia trabalhar de calça comprida. Esse era a primeira coisa. As mulheres deveriam usar vestidos ou saias no joelho, né, seguindo aquele protocolo da moral do vestuário, né? Então, essa foi, assim, eu diria que primeiro impacto que eu tive, eu tinha 18 anos, foi muito difícil por isso, né? Outra coisa, ao longo, pelo menos até os anos 90,
todos os postos de trabalho que eu assumi eram de visibilidade pública. Ou eu era, não tinha esse cargo, mas a gente terminava sendo uma espécie de recepcionista. Eu abri conta corrente nesse mundo inteiro, porque o local onde me colocavam era abrir conta corrente, ficar nas chamadas plataformas de atendimento. Assim, eu fiquei muito. O tempo que eu estive em Natal foi plataforma de atendimento. Depois me botaram no cadastro, onde recebia as pessoas que iam pegar informações cadastrais. Também era um lugar de visibilidade, né? E, assim, isso já revelava uma restrição à capacidade de acesso das mulheres. Mas o mais difícil, eu acho que foi quando eu vim para Recife, né? Por conta dessa minha precocidade, mãe adolescente, etc, etc e tal, eu terminei vindo para Recife. Pedi a transferência, fiz uma permuta. Na época, isso se chamava de permuta. E na SIC existia uma coisa que também isso era muito característico do período. Como existiam muito poucas mulheres, existia um dispositivo na SIC que as mulheres que eram mães só trabalhavam 5 horas por dia. Era como se fosse um substitutivo do período para a atenção à maternidade, creche e tal. Então, quando eu cheguei em Recife, eu fui muito mal recebida, porque eu já cheguei como mulher, estudante, o que era um absurdo, ninguém admitia alguém estudar quando estava no banco. E, além do que, com 1 hora a menos na jornada de trabalho, até meu filho fazer 7 anos. Aqui em Recife, eu fui mandada de volta para casa por 2 vezes. Uma, porque eu estava usando uma blusinha, que era tipo uma camiseta, e o gerente, na verdade, eu cheguei trabalhando na plataforma, comecei a abrir as contas, daqui a pouco meu chefe me chama e diz que o gerente tinha mandado eu ir voltar para casa porque eu não estava com a roupa compatível com o exigido pelo banco. Eu tinha percebido, porque era na plataforma, essa agência era uma agência pequena, que a esposa do gerente tinha ido lá fazer uma visita e tal. A minha conclusão, que pode não ser real, é de que provavelmente houve algum comentário e ele me mandou ir para casa. Além do que, eu chego como uma mulher desquitada, não tinha nem divórcio no Brasil. E, além de mim, existia uma outra funcionária do sexo feminino, outra mulher trabalhando. E nós tínhamos, naquele período, eu não sei se ainda é hoje no banco, né, às 3 da tarde, de 3 às 3h15, era lanche. Então, os caixas se revezavam, todo mundo saía para lanchar, porque não tinha ainda, naquela época, a conquista do lanche servido dentro da agência. E um dia, essa colega olha para mim e diz: Olha, eu queria pedir para você não vir lanchar comigo, porque você é uma mulher desquitada e isso não vai pegar bem. Eu estou ficando falada aqui dentro da agência por isso. Gente, isso foi um impacto. Eu tinha 21 anos. Então, assim, mas isso é o mínimo que a gente pode, que eu posso fazer, porque essas são questões que me marcam. Eu tenho 50 anos desse processo. Então, foi muito difícil, porque nós estávamos numa ditadura, nós não tínhamos movimento sindical, nós não tínhamos movimento de mulheres, né? Vivíamos no Nordeste do Brasil, num país continental, então as dificuldades foram muito grandes. O mundo das mulheres, o meu mundo, o nosso mundo, só começou a florescer no pós-ditadura militar, a partir do final dos anos 70, com o crescimento partidário, sindical, democratização e tal. Então, é uma experiência que revela quem éramos nós e que lugar nós tínhamos até o final da década de 70. Ouvir essas histórias, né, mostra pra gente como foi um caminho difícil, né, até
a gente chegar hoje num cenário em que, embora a gente ainda tenha muita coisa para avançar, a gente tem, assim, hoje conquistas, né, de direitos, assim, que nos deixam num cenário completamente diferente do que foi nessa época. Tem até uma curiosidade, né, que muita gente comenta. A agência tinha banheiro feminino? Né? Conta essa história para gente. Olha, até o concurso de auxiliar de escrita, porque existiam duas carreiras, a auxiliar e a escriturário. Então, até a realização do concurso auxiliar não existia. Era somente banheiro masculino. Era tudo masculino, né? Eu lembro que o banco que eu trabalhava, junto com um fichário enorme, que era o fichário cadastral, ele era uma rodinha, assim, um banco alto, ele não tinha encosto, era você saía morta no final do dia, sentada naquele banco, manuseando aquele fichário, assim, que rodava. Mas depois do primeiro concurso, então foram feitas adaptações. Então passou a existir. Antes é que não tinha. Agora veja, para que a gente conseguisse usar calça comprida no trabalho, aí nós tivemos já que ensaiar uma forma de organização. Já fomos falar com. Aí já não estava somente eu, mais duas telefonistas, mais a enfermeira. Então, nós já fomos falar com o gerente, ele já escreveu para a direção geral e foi, então, permitido a gente trabalhar de calça comprida. Essa era a coisa. E havia, assim, era interessante, porque era um paradoxo, né? Sobre a forma de discriminação, ela vinha como proteção, né? Isso aqui vai puxar um arquivo. Não, isso aqui é muito pesado para você. Então, eles fechavam o arquivo. A definição de horário também havia uma certa proteção. Depois, isso foi se tornando restrição. Porque você é mãe, porque você é mulher, porque você é estudante, não. Mas no início, isso vinha sob a forma de um protecionismo, né? Até porque eu era herdeira de uma família bancária. Meu pai foi funcionário do banco. Quando eu ingressei, ele já não era funcionário lá da Agência Centro Natal. Mas havia também isso, a filha do colega, enfim, era um ambiente tão paradoxal, porque da mesma forma que o cara que devia ter a idade do meu pai foi lá ao ponto do ônibus para me levar, né? Esse mesmo cara era capaz de dizer: não, não vamos puxar esse arquivo, não, que isso aqui é pesado para você. Entendeu? História, eu ia até puxar de volta, né? Isso que a senhora mencionou sobre o gerente que foi te buscar, né, no ponto do ônibus. Existia algum tipo de programa ou política em relação a assédio? Ou Não, como funcionava isso? não existia. Isso não era assim. Ah, eu lembro de um outro episódio. Veja como as relações eram muito domésticas. O subgerente da agência morava no mesmo bairro que eu morava, o subgerente, que era uma figura, tinha uma liderança muito grande, era um senhor muito respeitado, muito alegre. E ele me disse que queria conversar comigo e me pediu para ir à noite na casa dele. E eu fui. Ele era casado, me tratou muito bem e tal. Mas nessa solicitação, ele foi conversar comigo como eu devia me comportar, que ele queria me tratava como uma filha, que eu tivesse cuidado com a roupa, com as conversas, com as brincadeiras, né? Então, veja como não existia nem equidade de gênero, nem nenhum programa, nenhuma informação. Aliás, essa palavra assédio, ela não aparece no nosso vocabulário dos anos 70 nem nos anos 80, né? O único, isso não aparecia, né? E isso é interessante porque muitos anos depois, já eu na universidade, já eu aposentada,
eu orientei uma dissertação de mestrado de uma colega do banco, que era funcionária ativa, que era sobre o acesso das mulheres aos cargos de gestão no banco. E o nome dela é Leonídia Veridiana, essa pessoa que é funcionária do banco. E a gente, nas conversas e tal, a gente percebia que, apesar da modernização dos anos 2000, já com defesa da equidade de gênero, já discutindo democratização, organização interna e tal, permanecia o bloqueio. Eu não sei hoje como a coisa se coloca, mas somente 10% dos cargos, dos altos cargos de gestão, eram ocupados pelas mulheres. Mas é impressionante escutar as histórias assim dessa época. Porque, claro que hoje a gente continua tendo assédio, né? A gente continua tendo que lutar contra isso, mas as ferramentas que a gente tem hoje, né, são muito diferentes. Eu acho que, embora noutro nível, noutra dimensão, na própria Previ eu também tive algumas dificuldades, entendeu? Por ser um conselho de homens, Eu né? imagino, não deve Eu, ter eu sido fácil. lembro, eu lembro que eu tinha uma colega, uma amiga, né? E ela falava da sociedade androcêntrica, patriarcal. E um dia eu me franglei indo para a reunião da Previ, quase que fantasiada de executivo, com uma pasta, um blazer, calças compridas, né? Por quê? Porque este era o padrão. Para que você fosse uma mulher respeitada, você tinha, inclusive, que ter o padrão estético dos executivos, entendeu? Eu lembro muito disso. Não era uma discriminação tal qual a dos anos 70. Anos 70 você podia fazer o que quiser, estava em plena ditadura, né? Então, mas nos anos 90, isso já era diferente. Ora, eu chego a lembrar, não sei se isso pode ser, depois você resolve se é dito ou não. Eu lembro que em plenos anos 90, no dia 8 de março, Dia da Mulher, acho que Amaral era o presidente do sindicato. E no folheto orientando as mulheres, tinha uma marca de batom, com a boquinha de batom e um batom assim do lado. Então, já havia politização, mas a politização Uhum. do movimento de mulheres, ele ainda está em andamento, assim como o movimento racial e etc. e tal. Então, naquele tempo, a luta era por voltar ao Estado de Direito, por a gente ser ouvido, por ter participação. A coisa da luta das mulheres vem em seguida, né? A gente teve essa ideia de tentar trazer histórias mesmo, porque acho que as bancárias, algumas vezes, principalmente se pegar as mais jovens, têm uma dificuldade de entender que as nossas conquistas são tão recentes e também tão fáceis de serem retiradas, né? Então, a gente tentar materializar isso, trazer um pouco das histórias, das conquistas mesmo, como as conquistas da categoria bancária impactam também na vida dessas mulheres. A gente pensou um pouco nisso, então queria agradecer muito. Eu até assisti o seu vídeo que você tinha gravado com a Lilian, né? Um podcast da Previ. A gente vai ficando mais velha e vai sendo prolixa, né? Eu sempre fui uma pessoa muito objetiva, então eu fico preocupada de não falar demais, né? Mas uma coisa eu acho que é um ponto de viragem, uma mudança de chave. Até a reforma bancária de 95, 96, até a reforma da Previdência de 95, 96, há um divisor de águas muito grande, né? Quem era o bancão, o Banco do Brasil, que nos pagava praticamente 16 salários por ano, nós tínhamos gratificação no meio do ano, nós tínhamos gratificação no final do ano, afora o 13º, né? Então, foram muitas as mudanças, né? Mudança, veio o PDV, veio uma pressão muito grande no modelo de governança, no modelo de gestão.
E isso é um divisor de águas. Se vocês compararem quem eram as mulheres que ingressaram no concurso dos anos 70 e quem foram as mulheres que ingressaram pós 90, certamente vocês vão ver uma distinção muito grande, tanto da centralização, né? O banco, até os anos 90, a chamada direção geral, era como se aqui fosse o céu e embaixo tivesse o inferno, né? Havia uma distância muito grande. Eu acompanhei a criação do Garef, que chamava Garef, hoje eu não sei mais como é que chama. Eu acompanhei a criação das CIPAs nas agências de trabalho, que foi um elemento muito importante para a organização do movimento. Eu acompanhei a transição dos sindicatos com direção pelega para as novas direções sindicais. Então, a gente, para falar dessa conquista das mulheres e do que aconteceu, a gente não pode desvincular isso do que aconteceu no país, na sociedade e na organização, né? Eu sempre, eu acho, na minha carreira, que isso não posso generalizar para todas as mulheres, eu tive dois grandes marcos na minha carreira, mediadas por organização e por luta que tinham vetores políticos. Um foi a criação dos CEASPs. Eu não sei se vocês sabem até da existência deles. Os CEASPs eram Centro de Assistência ao Pessoal, que reunia a medicina do trabalho, o serviço social, a psicologia e a CACI, vinculada a ele. Foi um movimento, quando eu falo lá da democratização, foi um movimento muito bonito, porque dentro do movimento sindical a gente criou vamos chamar um setor, um movimento que era saúde e previdência. E foi em cima disso que eu entrei assim numa luta feroz para ter o serviço social no banco, que trabalhava com os alcoolistas, trabalhava com as pessoas desaparecidas, trabalhava com as dificuldades familiares, com a autocracia dos chefes e com toda a parte de acompanhamento médico hospitalar. Isso foi uma luta muito grande. Eu não sei se eu tenho tempo de dizer isso, mas eu vou contar essa historinha. Isso era precisamente 1979, 80, por aí. Eu era secretária de um gerente, que era uma pessoa muito legal, papapá e tal. E eu escrevi uma carta para a direção geral, para o setor, não para o CEASP, mas para o DEASP, que era Departamento de Assistência ao Pessoal, muito ousadamente, fazendo uma proposta de que deveriam ter um setor de assistência ao pessoal. Cheguei até a escrever uma monografia sobre isso. E vai carta, volta carta, até que eu um dia soube que ia ter uma reunião da Sudene aqui em Recife. E o presidente do Banco do Brasil sempre estava nas reuniões. Naquela época, depois das reuniões, havia sempre um banquete, eu não sei aonde era. Eu sei que esse banquete era na Agência Centro. Eu aí fiz uma carta, mandei uma colega dar uma lida para ver se não tinha feito nenhum assassinato à língua-mãe, né? Furei o bloqueio, entrei na mesa lá do banquete e entreguei a doutor Colim, que era o presidente do banco, esta carta. A partir daí, ou por coincidência, eu aí sou chamada para ir para Brasília participar de um grupo de trabalho. E eu fui, deixei filho, deixei tudo aqui, fui embora para Brasília, passei uns 3 meses por lá trabalhando nisso. Isso era o auge da luta pela democratização das entidades assistenciais, CACI e Previ do banco, que só tiveram essa conquista por conta do movimento sindical. Mas nós, mulheres, éramos a maioria dessa organização. Se não me engano, quem era presidente do sindicato de São Paulo era Ricardo Benzoini.
não tenho certeza, mas acho que era isso. A gente chamava os capa preta, né? Não sei se hoje ainda se chama assim. Então, os capas era Sérgio Rosa, Ricardo Benzoini, Deli e muitos outros que não me vêm aqui à memória. Então, foi uma luta quando se conseguiu a mudança de regras na Previ e na CACI para que tivéssemos gestão paritária. E foi nessa luta da gestão paritária que eu fui a candidata mulher a diretora executiva da Previ como representação dos funcionários. Tinha mais, não só era eu, mas naquele universo masculino eu era a única mulher. Então, eu penso que a minha transição geracional foi um processo muito rico, né? Rico na formação da ideia de ser mulher, da ideia de ser mulher trabalhadora e, principalmente, de saber que sozinha, sem apoio de organização, a gente não teria conquistado. Eu cheguei, inclusive, a participar de mesas de negociação, né? A gente ia sempre, as mulheres iam tratar o quê? Cláusulas sociais, né? A parte de salário, arará, mas isso aí não entrava na nossa discussão. Mas foram nas mesas de negociação que a gente conseguiu criar grupos de trabalho para rever o estatuto da Previ, rever o estatuto da CACI, negociar as contribuições de patrocinador. Isso tudo foi nesse período. Então, eu considero que a minha experiência no Banco do Brasil foi uma experiência imponderável na formação da minha vida, da minha carreira, da minha consciência política e tudo. Porque eu ingressei na ditadura, vivi o assédio, vivi a discriminação, vivi o moralismo, sem saber que aquilo era moralismo, assédio ou discriminação, achando que aquilo era natural. No dia que a gente conseguiu usar calça comprida, eu já desconfiei que nada era natural, né? No dia que a gente conseguiu ser respeitada, né? Respeitada, não digo que nós fomos consideradas com os mesmos potenciais que os homens. Afinal de contas, estamos vivendo numa instituição secular que, pelo menos durante mais de um século, foi uma instituição masculina. Então, essa transição seria sempre uma transição difícil, né? Hoje, eu acho que nós corremos outro risco, é de regressão, mas as conquistas, elas foram muito importantes, né? Eu acho que o fato, por exemplo, pode ser simbólico ou objetivamente fundamental de o banco ter uma presidente mulher, uma mulher negra. Eu acho isso absolutamente fundamental, de tornar público a restrição, os percentuais de negros e pardos na gestão do banco, de tornar público o percentual de mulheres em cargos executivos, né? Eu não sei qual é a força para reverter isso, mas na minha experiência de vida, tornar público é o primeiro passo. Então, eu penso assim, as mulheres de hoje, vocês e tantas outras que estão na linha de frente, que estão trabalhando, que estão vivendo maternidade, trabalho, tripla jornada, etc. Todas as conquistas, elas não são desvinculadas daquilo que a gente um dia conquistou. E acho, né? Acho que o movimento de mulheres tem uma força absolutamente fantástica, né? Vamos ver o que é que acontece, o que é que nos espera mais à frente. Mas viver duas gerações, o bancão e o banco comercial, que é hoje o Banco do Brasil, viver a ditadura, viver a democracia, viver o sindicalismo pelego e viver o sindicalismo combativo, viver a democratização
e a autocracia das entidades assistenciais e outras do banco é algo absolutamente fantástico, que a gente tem muito o que comemorar nesse dia 8, né, no Dia das Mulheres, e que nós, bancárias, somos também protagonistas, né? Eu acho fundamental isso. A gente só tem a agradecer, né, a sua participação aqui, e não só a sua participação, mas efetivamente a sua luta, né, que pavimentou aí esse caminho, né, que a gente tem hoje de conquistas, de direitos, né, garantidos, nunca garantidos, né, na verdade a gente está sempre em luta, né? E essa luta ela não tem um final, provavelmente, mas a gente avançou muito e a gente deve muito esses avanços a mulheres como a senhora que vieram antes e correram para que a gente pudesse andar, né? Então é isso. Muito obrigada, viu? Agradecer Eu queria, profundamente. assim, para finalizar, fazer duas referências muito pequenas, né? Primeiro, de uma mulher que ainda hoje eu acho que está na ativa do Banco do Brasil, não me lembro mais do sobrenome dela, Denise. Denise era uma paulista, trabalhar na agência Centro, saiu no PDV, depois faz concurso e volta para o Branco. Uma mulher que precisa ser homenageada, uma mulher muito lutadora. A outra pessoa, que é um homem, mas que também foi muito importante na coisa, é José Onildo de Menezes Cruz, que era médico do banco e que foi, e ainda está vivo, né, uma pessoa muito importante nesse processo todo. Quando eu chegava de Recife para reuniões, ele olhava para mim, ele me chamava de Bete. Aí dizia assim: chegou Bete Furacão, porque tudo que era sólido desmanchava no ar. Eu chegava e polemizava sobre tudo e discutia. Então, também queria homenagear esses dois colegas que foram muito importantes nessa luta toda. Tá, eu vou perguntar para o Deli, que o Deli tá aqui na ativa, ainda converso bastante com ele. Ele ainda Grande figura, continua, viu? continua nosso mentor aqui. Sempre foi um É, formulador de política e de ideias, né? E vocês também diga para Fernanda Carizzi que eu mando um abraço para ela. Faz muitos ah, anos que eu não a vejo. Tenha um bom dia, viu? Estou muito aqui sempre à obrigada. disposição, viu? Tchau. Obrigada, Obrigada, professora. bom Tchau, dia. tchau.